se entrega. Sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que alegria estarmos mais uma vez para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 7 de agosto do ano de 2025, estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo. Eu, Robson Mota, ministro da palavra na comunidade de Santos Anjos, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Juntos iremos partilhar as palavras de Jesus Cristo que estão no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. E nesta manhã, neste dia, convido a cada um de nós a orarmos, pedirmos ao nosso Deus, ao nosso bom Deus, por aqueles irmãos e irmãs que passam por necessidades, tribulações, por falta de saúde, por falta de paz, por falta de alimento e por falta de muitas outras coisas. Que o Senhor Deus possa vir preencher as lacunas dos nossos corações. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: Vá para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Deus, esse Evangelho, é muito conhecido de nós. A gente ouve várias vezes. De vez em quando nós ouvimos esse trecho do Evangelho, quando Jesus ele questiona seus discípulos sobre a identidade dele, mas ele confronta-os não logo colocando eles
sobre a parede, né? Perguntando: o que vocês pensam de mim? Primeiramente ele indaga: o que o povo pensa de mim? E eles dão resposta. Eles dizem que tu deve ser algum dos profetas que já apareceram por aí. E até o enumeram, né? Com João Batista, com Elias, com outros, né? Qualquer um dos outros. Mas ele pergunta logo em seguida: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ali eles ficaram em silêncio. Pensando: que tipo de resposta nós daremos? Porque eles tinham dado uma resposta do que os outros pensavam, mas eles, qual era a resposta que eles dariam? O que eles achavam verdadeiramente quem é Jesus? Naquele momento Pedro toma a palavra e diz assim: você é o Filho do Deus vivo, o Messias. Então Jesus disse para ele: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, sim o meu Pai que está no céu. E naquele momento ele dá poderes a Pedro. Ele diz assim: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então a gente observa ali que Pedro ele recebe de Jesus um elogio especial por ter reconhecido com firmeza a identidade dele, né? Mas logo fica claro a seguir que o seu entendimento não estava de todo modo agradável, adequado, porque lá no final a gente observa que Pedro ele não estava ainda convencido porque de tudo isso que ele tinha falado, né? Então Jesus, ao dar autoridade a Pedro, ele chama seus discípulos e diz assim: vocês não podem ficar revelando quem eu sou. Primeiramente eu preciso convencê-los de quem eu sou. Vocês já sabem, né? Porque Deus se manifesta através de Pedro para revelar minha identidade para todos. Mas vocês precisam se convencer disso. Não é só vocês saberem, vocês precisam se convencer para que vocês possam dar testemunho. Então, naquele momento, né, ele chama eles à parte e pede que eles não comentem com ninguém. E logo em seguida ele também se revela, né? Ele diz assim: eu, como Messias, o Filho do Deus vivo, eu preciso também passar pelo sofrimento, né? Eu preciso passar pela morte de cruz. Então é necessário que eu vá para Jerusalém sofrer por causa dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então ele precisava passar por esse momento, precisa ser provado pelo fogo, como o ouro é provado no fogo. Então naquele momento Pedro ele se rebela, né? Ele diz assim: eu não vou deixar que isso aconteça. Chama Jesus à parte e diz: Senhor, que Deus não permita que aconteça nada contigo. E Jesus o repreende dizendo: sai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Tu não quer que eu cumpra aquilo que meu Pai determinou, né? Porque tu só pensa nas coisas terrenas, nas coisas dos homens, tu não pensa nas coisas de Deus. É necessário que nós possamos pensar nas coisas do alto. É necessário que nós possamos pensar além daquilo que nós vemos, né? E ouvimos. Nós precisamos pensar na eternidade, né? Então Jesus ele não estava oferecendo para aqueles homens e consequentemente para nós hoje bens materiais. Ele estava nos prometendo a eternidade. Nada é mais importante para nós do que a vida eterna. Então, naquele momento, Jesus ele repreende Pedro nesse sentido. Então, nós precisamos sim confessar que Jesus é o Filho de Deus vivo, o Messias, mas também observar o quanto ele sofreu para que nós possamos adquirir a vida eterna,
né? E professar isso, né? Então tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para que Ele possa cada vez mais revelar para nós a identidade de Jesus e nós possamos passar por nossos irmãos, conscientizar os nossos irmãos, convencer os nossos irmãos, não de uma forma arbitrária, de uma forma imponente, né? Determinando que as pessoas têm que acreditar, mas nós temos que convencer as pessoas naturalmente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva